então eu quero ler com você. É a carta à igreja de Pérgamo, que começa então no versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De algum modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Então, essa caminhada hoje é a quarta mensagem, a quarta igreja que nós vamos ministrar, vamos trazer a palavra de Deus. Então fique bem atento nessa noite, aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus vai tocar no seu coração, aquilo que Deus vai sacudir a nossa estrutura, para que a gente seja transformado, para que a gente ande conforme a sua vontade. E hoje eu dei o nome dessa mensagem de a igreja fiel. A igreja fiel. Pérgamo, a palavra Pérgamo significa fortaleza, fortificada. Outra possível tradução, que nem todos os teólogos abraçam, mas é uma possível tradução que ela tenha, é casado ou casamento. Em Pérgamo foi aonde surgiu o pergaminho, que antes eram escritos livros, né, no papiro, mas lá em Pérgamo surgiu o pergaminho, que aí começou a usar uma planta, que é tipo de um junco que a gente vê aí nas lagoas. Ela é esmagada e aquilo ali se torna no pergaminho. Então lá começou-se a usar os pergaminhos em Pérgamo, por isso o nome de pergaminho. Essa igreja tinha a cidade com o nome de casamento, com o nome de fortaleza, mas porém ela estava fraca, porque ela estava com o casamento com o paganismo, o casamento com o engano, o casamento com o mundo. Ela havia se contaminado com o mundo e com os falsos ensinos. Então Jesus manda essa carta para sacudir ela, para alertar ela, para avisar das questões que estavam acontecendo com Pérgamo e que também hoje acontece na igreja, de um modo geral. A primeira coisa então que nós vamos ver, que está no versículo 13, diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Primeira coisa, a igreja deve se manter fiel, mesmo se a cidade for capital do mal. Imagina a cidade ser conhecida como o lugar do trono de Satanás. O trono de Satanás está numa cidade. Satanás está sentado numa cidade. Olha que palavra forte que Jesus está falando para essa cidade. Como muitas cidades que nós conhecemos, elas são conhecidas por aquilo que elas produzem, né? Aí tem a capital, aqui no Brasil tem diversas, né? Diversas cidades. Bento, por exemplo, é a capital da uva e do vinho.
A gente tem Bom Princípio, a capital do moranguinho. Sapiranga, a capital das rosas, né? É rosa, né? Rosa. E tem diversas cidades, né? Aqui em Rolante, a capital da cuca. E tem diversas cidades que são conhecidas por aquilo que ela produz, por aquilo que é evidente na cidade. Agora Pérgamo ficou conhecida como uma capital que tinha o trono de Satanás. O trono de Satanás, que referência que eu acho que nenhuma cidade gostaria de ter. Que referência horrível. Imagina como tem, né, hoje cidades que são conhecidas como a cidade com maior criminalidade, a cidade pior de se viver, com índice de vida baixo. São informações horríveis. Mas essa cidade, ela era o local do mal. Do mal. Lá existia um local de sacrifícios a Zeus, o Deus Todo-Poderoso dos gregos, do panteão, que em Roma ele é Júpiter. Mas lá era o local de sacrifício a Zeus. Sacrificavam pessoas, matavam pessoas, não só animais, mas em oferenda a Zeus. Era o local de adoração ao deus da medicina, Esculápio. E a adoração à serpente. Eles adoravam uma serpente como se fosse um deus, e adoravam o deus Esculápio, que é o deus da medicina, o pai da medicina. Lá também foi o local de nascimento de Galeno, que é um dos mestres aí, um dos primeiros homens da medicina. Surgiu também em Pérgamo. Mas eles cultuavam a Esculápio e cultuavam a uma serpente. Inclusive, a medicina tem como símbolo o bastão de Esculápio, que é esse aqui. Não veio o bastão? Ficou em Pérgamo? O bastão de Esculápio. Olha só, viu só como ele é interessante. Daqui a pouco aparece. Ó. Vai aparecer. Mas o bastão de Esculápio é o bastão da medicina, trancou? Daqui a pouco aparece. Vocês vão ver então. Mas todos conhecem. Existe o bastão de Esculápio, que é esse, olha aí, viu só? É um bastão com uma serpente. E existe o caduceu de Hermes, que é aquele com as duas serpentes e com as asinhas. Mas o da medicina é o de Esculápio, é esse aqui. E eles cultuavam uma serpente lá, como se fosse o deus serpente. Quem é que é conhecido como serpente na Bíblia? Satanás. Então eles cultuavam a Zeus, cultuavam o Esculápio, cultuavam a serpente. Porém, o maior crime e afronta contra Deus que Pérgamo cometia não era somente esse, não era esse o pior. O pior é que foi o primeiro lugar a ser construído um templo ao imperador, um templo a César. César era cultuado em Pérgamo. César, você sabe que não é um nome, é um título. É como se fosse o rei, né, o imperador, o faraó, César. César era um título. Então eles cultuavam aos Césares, porque os Césares passaram a ser Deus. Tanto que a grande afronta que os judeus acusaram Jesus era que ele dizia que ele era Senhor. E eles diziam, não, mas Senhor aqui é César. Porque César era um Deus para os romanos. E a pior coisa que as pessoas podem fazer contra Deus é quando elas adoram pessoas. Quando elas adoram as coisas criadas por Deus. A pior afronta contra Deus é quando preferem adorar a criatura ao invés do Criador. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 25, ele diz assim: porque tendo conhecido Deus, conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante a seres humanos corruptíveis, às aves, dos quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocavam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Pior coisa, o pior crime, o pior pecado que Pérgamo cometeu foi adorar o homem ao invés de adorar a Deus. Mas na verdade, o que Pérgamo estava fazendo, eles estavam afrontando a Trindade. Quando adoravam Zeus, eles estavam ofendendo ao Pai, porque Zeus era o pai dos deuses. Quando adoravam o imperador, eles estavam ofendendo ao Filho, porque o Filho é o Deus Filho encarnado em homem. E quando adoravam a serpente, era relacionado à cura, era relacionado à medicina. Eles estavam afrontando aquele que cura, que é o Espírito Santo. Então eles estavam afrontando a Trindade. A Trindade, mas na verdade o trono de Satanás, ele não estava nesse lugar apenas por causa disso. Mas o trono de Satanás está aonde o sistema perverso está. É como se dissesse: Satanás reina nesse lugar. Como que eu sei? Porque o sistema de Satanás está dominando naquele lugar. O sistema de Satanás está tomando conta daquele lugar. E Pérgamo era dominado pelo sistema de Satanás, aonde as pessoas acham natural e normal aquilo que afronta a Deus. Quantas coisas estão acontecendo hoje no mundo e no Brasil que as pessoas estão achando já normal. Não, mas isso é normal. Mas é normal a corrupção. Mas é normal roubar. Mas é normal falar palavrão. É normal mentir. Até está se tornando normal matar. Porque é tanta notícia de feminicídio e de homem, de marido, de namorado que mata a namorada, a esposa, que isso já está tornando notícia corriqueira. E as pessoas estão achando normal. Normal. O adultério virou normal. Ah, por que separaram? Ah, porque fulano traiu fulana. Ah, puxa. De repente, pro lado da fulana, o pessoal vai dizer: meu Deus, como assim? Mas pro lado dele vai dizer: pô, e aí? Que legal. Pegador. Normal. Isso faz com que a região, com que o local, com que o país, com que a cidade se torne a habitação de Satanás. Porque é onde o crime está virando normal e não a vontade de Deus. Então Pérgamo era esse lugar da habitação de Satanás, porque tudo estava se tornando normal. Roma reinava em Pérgamo com com seus pensamentos pecaminosos, com a sua relação pecaminosa, e estava tudo bem. Satanás estava habitando naquele lugar. Porém, Jesus, nesse mesmo versículo, ele diz: contudo, você permaneceu fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aí Jesus fala da fidelidade. Da fidelidade. Antipas, ele era um bispo, era um homem de Deus, era um pregador, que foi perseguido e foi morto. Mas ele não foi morto de qualquer jeito. Você deve ter visto já, ouvido falar nos livros de história, que existia um boi de ferro
de metal, de bronze, na verdade. E esse boi, Antipas foi colocado dentro dele. Esse boi tinha uma corneta que saía para fora. E foi colocado fogo nesse boi, numa fogueira, aonde Antipas foi cozinhando dentro do boi. E a corneta era para ouvir os gritos dele, o berro dele que ecoava em toda a cidade. Ele gritando de dor, sendo cozinhado, sendo frito dentro do boi de bronze. Mas Jesus diz: Antipas, minha fiel testemunha, que não negou a sua fé, que não negou o meu nome, foi morto, cruelmente morto, por causa do nome de Jesus, porque não aceitou o sistema de Satanás, porque não aceitou a adoração aos falsos deuses. Semelhante ao que aconteceu com Antipas, aconteceu com os homens amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você lembra da história? Que eles foram condenados aí para a fogueira, para a fornalha. E aí Daniel 3, 17, 18 vai falar dessa história, que é muito importante, que eu quero chamar a atenção de você. Que fala que, nesse relato, porque quando Nabucodonosor ameaça eles de mandar eles para a fornalha, porque eles não estão se prostrando perante a estátua de Nabucodonosor, ele diz: vocês vão para a fornalha ardente. E aí eles dizem esses 2 versículos maravilhosos, que diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas o 18 diz assim: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui ele está falando de fidelidade e de fé. São 2 coisas diferentes. Quando eles falam, o nosso Deus vai nos livrar, eles estão dizendo: nós temos fé em Deus. E eles falam com uma convicção. Ele diz: pode nos livrar e nos livrará. Com fé, com certeza no coração, porque conhecia o Deus que eles criam. Mas eles falam agora uma frase de fidelidade tremenda. Eles falam: mas se ele não nos livrar, nós não arredamos pé. Se ele não nos livrar, nós não vamos negar. Se ele não nos livrar, podemos morrer queimado, mas não vamos negar o nome dele, não vamos nos prostrar à estátua que você fez, não vamos negar o nome de Jesus, não vamos negar o nome de Deus, assim como Antipas morreu nesse boi de bronze e não negou o nome de Jesus. Fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Nós precisamos ter, irmão, você precisa ter fé. Quando aparecer um problema na sua frente, quando aparecer uma ameaça para você, quando você estiver passando por um momento difícil, você precisa ter fé e dizer: eu sei que Deus vai me livrar dessa. Mas você precisa ser fiel, mesmo que Ele não te livre. Amém? E Jesus, Ele diz para essa igreja: eu sei onde vocês vivem. Eu sei que aí é o lugar de Satanás. Mas ele diz: mas enquanto vocês estiverem em mim, o mal não vai vencer vocês. Eu sei onde vocês estão. Eu sei no bairro que você mora. Eu sei a empresa que tu trabalha. Eu sei o ambiente que tu está vivendo. É um lugar infernal. Eu sei que é infernal. Eu sei que é lugar de demônios. Eu sei que é habitação de Satanás onde tu está. Eu sei que está tudo contra você. Mas ele está dizendo: se vocês estiverem em mim, o mal não vai vencer. O mal não vai vencer. Satanás não terá poder sobre a sua vida, irmão.
Satanás não vai ter poder sobre a sua vida, irmã. Permaneça em Cristo. Permaneça fiel, não importa a circunstância. A fidelidade produz força contra o mal. Guarde isso. A fidelidade produz força contra o mal. Porque a sua fé alimenta você. A sua fé faz você ter fidelidade. Então, a fidelidade afugenta o mal, que pode vir o que vier. Se você tem fé em Deus, se você é fiel a Deus, você não vai ser abalado. Você não vai se abalar. Você até pode ficar um pouco triste, porque a gente fica. Mas não vai tirar você do prumo. Mas não vai tirar você da presença de Deus. Se você é fiel, nada tira você da presença de Deus. Versículo 14 e 15. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Ai, ai, ai. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De algum modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Para se manter fiel, é necessário ter cuidado. É o próximo. É necessário ter cuidado com as ciladas e com os ensinos fora do Evangelho. Daqui a pouco vem ali o versículo, o tópico. O que aconteceu aqui? Jesus faz 2 alertas para a igreja. E para ser fiel, tem que cuidar esses 2 problemas. Gente, presta atenção nisso. É muito importante. Jesus está dizendo: eu tenho contra você. Então é um alerta para nós. De 2 problemas que circundam a igreja, que circundam a sua vida para te tirar da presença de Deus. Porque uma igreja fiel precisa, para se manter fiel, é necessário ter cuidado com as ciladas e com o ensino fora do Evangelho. Primeiro, ele fala de Balaão. Quem foi Balaão? Você vai ver a história de Balaão a partir do capítulo 22 de Números até o capítulo 25, onde se encerra a história de Balaão. Os israelitas, eles estavam vencendo todas as batalhas, eles estavam passando por todos os territórios, e não tinha quem passasse pela frente deles que eles não venciam. E até chegar a Canaã, então tinha muito conflito. E aí Balaque, um rei moabita, sabia dessa história, e aí disse: puxa, mas eu não tenho como vencer eles. Vocês estão acabando com tudo, então eu vou contratar um profeta que vai amaldiçoar eles, e se eles forem amaldiçoados, aí nós vencemos eles. E aí Balaque contrata Balaão. Era um profeta qualquer. Contrata, paga Balaão para amaldiçoar o povo. E aí Balaão, cada vez que ele subia no monte, o exército o povo de Israel estava caminhando. Então conforme eles iam caminhando, eles iam atrás deles e subiam no monte. Nesse monte ele ia declarar palavras de maldição contra Israel. E cada vez que ele subia no monte para declarar uma palavra de maldição, Deus botava uma palavra de bênção na boca dele. Quando ele ia amaldiçoar, ele dizia: que Deus te abençoe, Israel, que você seja uma bênção, Israel, você é uma bênção. E ele descia o monte e Balaque: e aí, Balaão? Não deu, não consegui. Como não consegui? Eu estou te pagando para isso. Aí, não, mas vamos de novo. Naquele outro monte, lá vai dar certo. Ele ia lá de novo, tentava amaldiçoar de novo, e não conseguia amaldiçoar. Terceira vez ele vai de novo, tenta de novo, e não consegue amaldiçoar. E aí ele mesmo diz: Balaque, não dá. Porque aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Se a sua vida é abençoada por Deus, ninguém pode declarar maldição sobre você. Ninguém pode, não há encantamento contra Israel, não há encantamento contra a igreja, porque ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. E você hoje, nós somos o povo de Deus.
Mas, na quarta tentativa, ele sobe no monte, o Monte Peor. E esse Monte Peor, ele era assim, em forma de uma fenda. E quando ele sobe lá em cima para amaldiçoar o povo, ele olha para baixo e está tendo um culto. Um culto a Baal, o deus dos cananeus, o deus da Babilônia. E o culto a Baal, ele era realizado com prostitutas cultuais. Então, ele vê aquilo e ele tem uma ideia. E ele dá conselhos a Balaque. Ele fala: Balaque, descobri como amaldiçoar esse povo. Porque se eu não posso declarar maldição para esse povo, então vamos induzir eles a serem amaldiçoados pelo próprio Deus. Porque ninguém pode tocar no povo de Deus. Nem um cantamento há contra o povo de Deus. Porém, se o povo de Deus atrair o problema para si, a justiça de Deus pega. O que ele fez? Ele se infiltrou no arraial de Deus e levou os homens até Peor. As mulheres, as prostitutas, foram procurar os homens de Israel. E os homens caíram em pecado com as prostitutas de Baal Peor. E aí Deus se irou. O plano de Balaão deu certo. Deus se irou. Como que os homens se misturam com as prostitutas de Baal? Como que os homens vão se prostituir com isso? E aí veio uma praga sobre eles, e naquele dia 24 mil homens foram mortos. Deu certo. E aí Jesus está dizendo: eu tenho contra vocês, que vocês estão seguindo os conselhos de Balaão. Gente, Balaão aconteceu mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Balaão não existia mais. Mas os conselhos dele nos traz um ensino hoje. O que são os conselhos de Balaão para nós hoje? É nos induzir ao erro, é nos induzir ao pecado, é nos induzir a ir contra Deus, a blasfemar contra Deus, a errar contra Deus. E o crime, o pecado que esse povo comete é a imoralidade sexual, é ter relações com prostitutas. O que Balaão faz hoje? Qual é o conselho de Balaão para nós hoje? É nos induzir ao erro. Não, pastor, mas eu não procuro prostituta. Não, pastor, mas eu não tenho esse problema. Não, mas o problema é que a imoralidade está entrando dentro da nossa casa. Se você colocar um louvor para ouvir, ou uma pregação do pastor Daniel lá que você quer ouvir essa semana, a bênção está entrando na sua casa, não está? Não tem bênçãos entrando na sua casa, ouvindo louvor, ouvindo uma palavra? Tem? Tem ou não tem? Amém? Amém. E você não acha que se você ligar o rádio ouvindo algo que não é de Deus, a maldição não está entrando? A sugestão de Balaão está entrando. Dependendo do programa de TV que você está assistindo, a sugestão de Balaão está entrando. O conceito de Balaão está entrando, e daqui a pouco você está vendo um programa de TV e você está torcendo para o bandido. Daqui a pouco você está vendo um programa de TV e você está torcendo para o amante, porque ele é o herói da história. E aí Balaão está induzindo o seu povo a pecar, o seu povo a errar, e aí Deus tira a mão de cima. E quando Deus tira a mão de cima, aí nós temos o maior problema, porque aí Satanás coloca a mão. E esse povo estava seguindo o conselho de Balaão, estava caindo no erro, estava caindo na prostituição, na imoralidade, sem perceber. Sem perceber, eles estavam se afastando de Deus. Sem perceber, a justiça de Deus estava indo sobre eles. E às vezes a pessoa não entende: o que está acontecendo comigo? Por que oh, nossa, mas eu sou fiel, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu cultuo, mas por que isso? Mas será que você não está seguindo os conselhos de Balaão e não está percebendo? Analise os conselhos, cuide dos conselhos, cuide das sugestões pecaminosas, cuide das propostas pecaminosas, porque assim a igreja se desvia, assim o mal entra. Então cuidado com as ciladas que Satanás provoca, as armadilhas que Satanás provoca. Como é que se prende, que se caça um passarinho?
Não se arma uma arapuca, e nessa arapuca não tem alguma coisa boa, atraente para ele vir ali pegar. Quando ele vai lá, puf, cai o pauzinho ali, prende o passarinho. Não é assim que se mata rato em ratoeira? Não se bota um queijinho para ele vir, olha o queijo, ele vai lá e pá! É assim que Satanás faz com a gente. Se a gente não cuidar, tem um queijinho gostoso para comer, que vai, ó, arrancar nossa cabeça. Se nós não cuidar, tem um negocinho ali atrativo, que bacana, que legal. E ó, pum, é uma arapuca para prender, para enganar a igreja, para afastar a igreja do Senhor. Você pode estar aqui, pode ter alguém aqui cultuando a Deus, mas está preso na arapuca de Satanás, porque está seguindo os conselhos de Balaão. E aí Jesus diz: cuidado com os ensinos, porque alguns aí de vocês estão seguindo os nicolaítas, que já acontecia isso em Efésios. Aos Efésios já acontecia seguir os nicolaítas. E os nicolaítas, eles tinham diversos ensinos. Um deles eles valorizavam, né? Eles diziam que não tem problema de pecar, que pecado, não tem problema, porque a vida no Espírito é no culto, a vida no Espírito é na igreja. Ou seja, aqui tu tem que ser santo, aqui tu louva a Deus, aqui tu levanta as mãos, aqui tu chora, aqui tu canta. Mas lá fora, viva a tua vida normal, viva a tua vida como tu sempre viveu. Quanta gente está encontrando hoje e dizendo: eu sou crente, não, mas eu creio em Jesus, mas não tem nada a ver. Continuo fazendo o que eu fazia, porque Jesus no céu e eu aqui na terra, né? Então, eu vou lá domingo, cultuo, agradeço, levanto as mãos, oro, mas durante a semana eu vivo do mesmo jeito. Isso é os ensinos dos nicolaítas. E eles ainda diziam, a palavra diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele disse: não, então está liberado, vamos pecar, porque quanto mais pecado nós tiver, mais graça a gente tem. Isso é do capeta, isso é de Satanás, isso é ensino de Satanás, ensino dos nicolaítas. Cuidado, não caia no engano de ser um falso crente, aonde a nossa fé e devoção acontece somente aqui, somente no templo, somente no culto, que às vezes nem no culto vem. Não. Nossa fé e devoção é desde a hora que a gente levanta, desde a hora que a gente acorda, até a hora de dormir, a todo momento, a todo dia, a toda hora. Aqui é o culto a Deus, lá é a devoção a Deus, é a adoração a Deus, a nossa vida. Cuidado com os ensinos fora do Evangelho, cuidado com as sugestões fora do Evangelho, cuidado, porque se Deus quisesse nos ensinar algo a mais, estaria nas páginas da Bíblia. Se não está nas páginas da Bíblia, eu não preciso, você não precisa. Nessa hora, na hora que nós estamos ali fora, nós saímos da porta para fora, na segunda-feira, é nessa hora que vamos dizer se amamos a Deus sobre todas as coisas. A igreja fiel não se contamina com as propostas do maligno. Amém? No versículo 12 e no 16, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E no 16 ele vai dizer: portanto, arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja fiel reconhece que a justiça, a limpeza e a cura estão nas mãos de Jesus. Roma tinha o poder da espada. A Bíblia diz que o Estado tem o poder da espada. O que é o poder da espada? É o poder de punir, é o poder de mandar alguém para a prisão. Aonde tem pena de morte, é o poder de dizer pena de morte. É o governo. O Estado tem o poder da espada. Roma tinha o poder da espada, de punir, de matar, de acabar com qualquer um que se colocasse contra o seu poder.
E assim era com a igreja, perseguiam a igreja desde o começo, desde Jerusalém. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados, não é que nem um facão, o facão corta de um lado só. A espada corta dos 2 lados. Jesus é quem tem o poder da espada. Não se preocupe se você está em Cristo. Sem a permissão dele, ninguém toca em você com a espada. Ninguém toca num filho dele com a espada. Se não tem a permissão dele, não se preocupe. Ninguém vai arrancar a sua cabeça com a espada. Ele está dizendo, eu tenho a espada. Não é Roma que tem a espada, sou eu que tenho a espada. Ninguém vai tocar em você se não passar por mim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém passa pela porta do inferno se não passar por Jesus antes. Ninguém pega ele de surpresa. Ninguém morre e pega Deus de surpresa. Nossa, morreu, puxa, não era meu plano. Não existe isso. Deus é soberano. Jesus sabe de todas as coisas. Ninguém morre na véspera, só o peru. Alguns demoraram a entender, né? Mas ninguém morre na véspera. Jesus sabe de todas as coisas. Ele tem a espada. Ele é que tem o poder da espada. Quem vence o anticristo é ele. Quem vence o mal é ele. Quem vence o falso profeta é ele. Quem vence Satanás é ele. Com a espada que sai da minha boca, ele diz. Ele também faz o alerta. A espada de 2 gumes. Aquele que não se arrepende dos seus erros. Aquele que não se arrepende do seu pecado. Aquele que não confessa e não se arrepende. Aquele que segue os conselhos de Balaão, que vai atrás da imoralidade sexual, aquele que insiste no pecado, ele diz que ele mesmo vai cortar fora. Ele mesmo aplica a espada corta para lá, mas também corta para cá. A espada tira os falsos profetas, mas também tira o falso crente. Ele diz, se arrependa, senão eu mesmo vou cortar você com a minha espada. Mas também essa espada, gente, essa espada de 2 gumes, ela corta para matar, sim, mas também ela corta para curar. Porque ele é o amigo que fere. Provérbios 27:6, você lembra que eu tive uma pregação que eu preguei em cima desse versículo. Uma das pregações que eu considero que eu preguei mais tocantes. Se você não assistiu, vá lá no YouTube e assista. Mas ele é aquele que fere. Ele é o amigo que fere. E o amigo que fere é o que cura. Provérbios 27:6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Porque o amigo, ele fere para curar. Às vezes você não está entendendo, né? De repente, está atravessando a rua, vem o teu amigo, te dá uma trombada, sai rolando, machuca, torce o pé, quebra uma costela, diz, que tá louca? Como é que tu faz isso? Se eu não fizesse isso, esse caminhão ia passar por cima de ti. Ele fere. Mas ele fere para proteger. Ele fere para cuidar. Mas como assim? Estava tudo certo, estava tudo indo bem, e de repente acabou, parou, perdi o emprego, as coisas aconteceram, como assim? É Deus ferindo. Mas por que ele está me ferindo? Para te curar, para te salvar, para te levar para um lugar melhor, para tratar com a tua vida. Jesus tem a espada de 2 gumes, ele arranca o mal, mas ele também fere para o bem. Sabe quando você está com... Quando a pessoa tem uma... como é que chama? Um furúnculo, né? Aquilo lá dói demais. Dói demais. Como é que tira o furúnculo? Tem que botar ali uma agulha quente. Tu cavoca. Dói demais. Eu já passei por isso. Dói demais. Tu arranca aquela ferida. Tu arranca aquele mal. E depois sara. Mas teve que machucar para curar. Como é que tira um câncer? Tem que entrar lá dentro. Aonde está alojado, tem que fazer um buraco, tem que cortar para curar. Jesus é esse que nos fere com a espada, mas é uma ferida para cura, é uma ferida para o bem, é uma ferida para a saúde.
Ele é que tem a espada. E por último, versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ele fala aqui de maná, e ele fala de pedra escondida. De maná escondido e de pedra branca. O maná escondido, primeiro, o que é o maná? O maná era o pão que vinha do céu para o povo no deserto. Todo dia eles tinham a porção certa para eles comer. Jesus tem promessas para a igreja fiel. Jesus tem promessas, e promessa é promessa, promessa se cumpre. Ele tem promessas para a igreja fiel. O povo recebia o maná todos os dias e não podia guardar para o outro dia, porque senão azedava, estragava. Mas todo dia ele tinha o maná para enviar. O pão do céu. O alimento que vinha do céu. O que ele quer dizer para nós na noite de hoje? Quem sustenta a tua vida não é o teu trabalho. Quem sustenta a tua vida não é o teu patrão, não são os teus clientes. Quem alimenta você não é o mercado, não é a padaria, não é o açougue. Não é a força do seu braço. Se você se manter fiel a Deus, e em toda e qualquer circunstância, você será sustentado e alimentado pelo céu. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, a fonte é Ele, tudo vem dEle, o seu emprego é dEle, o seu salário é dEle, seus clientes é dEle. Tudo vem dEle. Ele nos dará o pão nosso de cada dia. Aquele que é fiel recebe o pão de cada dia. E Ele é o próprio alimento que vem do céu. Ele é o pão vivo que vem do céu. É Ele que nos alimenta espiritualmente. É Ele que nos sustenta espiritualmente. É Ele que nos mantém vivo. Nós vamos ganhar Ele mesmo. Enquanto nós não entender que Jesus é tudo o que precisamos, nós não entendemos nada sobre o Evangelho. Enquanto nós não entender que Jesus é tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. O que é tudo? É tudo. Enquanto nós não entender que Ele é tudo o que precisamos, nós não vamos entender o Evangelho. Nós não entendemos ainda o Evangelho. Porque Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. O maná se come todos os dias. O pão se come todos os dias. Um pouco a cada dia. Se alimente diariamente desse pão, e você será forte e robusto espiritualmente. Assim nada, nem ninguém vai abalar você. Se você estiver forte, bem alimentado, nada derruba você. Mas se você não tiver, o ditado é verdadeiro: saco vazio não para de pé. Tem que estar alimentado. E Ele promete uma pedra branca e um novo nome. A pedra branca, Ele está fazendo, mais uma vez, ele fala da cultura, Ele se envolve na cultura, Ele fala do cotidiano, para as pessoas entenderem o que está sendo dito. Nessa época, quando o juiz ia julgar uma causa de alguém, ele ia dizer se a pessoa estava condenada ou não, ele ia dizer se a pessoa era culpada ou não. Se a pessoa fosse culpada, se ela estaria condenada, ele apresentava para essa pessoa uma pedra preta. E a pessoa já sabia que era o fim para ela. Mas se ela fosse inocente, se ela estivesse livre, liberta, ele apresentava uma pedra branca. E Jesus diz que Ele vai nos dar uma pedra branca. Jesus está dizendo para cada um de nós, para cada um de nós que está aqui nessa noite, que Ele nos declara inocente. Ele nos declara livres. Livres das amarras,
livres do pecado, livres do mal. Jesus tem uma pedra branca para mim e para você. Ele está dizendo: você é inocente, você não é culpado, você está livre. Está livre do mal, está livre das acusações, está livre do engano, está livre do erro. Não importa o que você fez na sua vida, o que importa é um coração quebrantado e arrependido. Desse Deus não rejeita. Salmo 51:17, Davi, depois que pecou, Davi, depois que cometeu o adultério, ele vai orar, ele vai chorar, vai se derramar na presença de Deus, e ele declara: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Não importa o erro que você cometeu, se você se arrepender, se o coração se quebrantar, Deus não rejeita. Deus não rejeita. E Ele promete um novo nome, que recebemos e receberemos. Quando estamos em Cristo, recebemos um novo nome. Quando Cristo voltar, receberemos um novo nome. Você recebeu e vai receber um novo nome. Hoje você tem um novo nome. Hoje você tem um novo nome. Hoje você não tem só o nome que você ganhou no batismo pelos seus pais. Hoje você tem um outro nome pelo batismo em Cristo, pelo batismo no Espírito Santo. Você recebeu um novo nome. Hoje você tem o nome do Pai em você. Você tem o nome do Filho em você. Você tem o nome do Espírito Santo em você. Hoje você tem um novo nome. Você é conhecido por um novo nome. Você é cristão. Você é evangélico. Você é crente. Você é filho de Deus. Hoje você carrega pelas ruas um novo nome de uma nova pessoa. Você carrega o nome de Cristo. Concluindo, Jesus procura uma igreja fiel. Essa igreja, apesar dos problemas, era fiel. Apesar das tentações, era fiel. Apesar das perseguições, era fiel. Apesar dos julgamentos, era fiel. Jesus procura uma igreja fiel. Uma igreja que glorifique seu nome em meio ao caos. Que glorifique seu nome em meio às perdas. Que glorifique seu nome em meio ao mal. Que glorifique seu nome em meio às trevas. Uma igreja fiel que não caia na cilada do maligno. Uma igreja fiel que não se contamine com o mundo. Jesus tem uma promessa para a igreja fiel. Uma promessa de liberdade. Uma promessa de nova vida. Viva isso, igreja. Viva uma nova vida, a nova vida que Jesus te deu, a nova vida que Deus te deu. Você não é mais o mesmo. Não aceite voltar atrás, não aceite viver a mesmice do passado, não aceite as propostas, as ciladas de Balaque e de Balaão. Não aceite seguir os conselhos dos nicolaítas, seja um aqui, seja um lá fora. Seja crente em todos os momentos, em todos os dias da sua vida, porque isso é ser fiel. E quem é fiel é livre. Quem é fiel é abençoado. Quem é fiel é protegido por Deus. Assim como Ele fez com Pérgamo, Ele quer fazer com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Glórias a Deus.